capítulo 10, obrigado, Diácono Pascoal, pela Bíblia aqui. Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Meus irmãos, eu já trouxe essa mensagem aqui, só que a palavra do Senhor diz que a palavra dele não voltará vazia. Verdade. Mas vai fazer o efeito que lhe apraz, que apraz a Deus. Amém. Então, a dificuldade de nós pregarmos um texto que é pouco conhecido é porque é pouco conhecido. E a dificuldade que nós temos em pregar um texto que é conhecido é porque é conhecido. O que vai sair de um texto conhecido? Hoje em dia, o conhecimento está tão avançado que antes mesmo do pregador terminar a mensagem, você já sabe o que o pregador vai dizer. Quem vai dizer e o que vai falar. Então, meus irmãos, pregar a palavra de Deus não é difícil. Difícil é cativar os ouvintes para a mensagem. Aleluia! Então, o Deus da palavra, ele vai nos conduzir à palavra, amém? Eu vou ler um versículo, a igreja lê o outro, amém? Amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. A igreja. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A igreja. E Jesus parando disse: se o clamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que eles te chamam. E ele, saindo, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vai, igreja. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu te veja. Glória a Deus. Amém. A igreja toda. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode dar uma salva de palmas para essa palavra? Pode se sentar em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que glória a Jesus. Aleluia, bem grande. Vamos continuar. Em Jericó, na cidade de Jericó, havia um homem que ele era cego. E este homem, todos os dias da sua vida, ele mendigava. Todos nós sabemos o que é mendigar. E mendigar é ficar pedindo esmola, ficar pedindo ajuda, porque não tem condições. E a Bíblia vai nos dizer, meu irmão, que este homem obedeceu pelo nome de Diácono Pascoal, de Bartimeu. Ele ficava à beira do caminho, na cidade de Jericó, mendigando. E a Bíblia diz que ele era o quê? Ele era um homem cego. Ele não podia enxergar da sua visão física. Ele era cego da visão física. Verdade. Mas Bartimeu, ele não era cego da visão espiritual. Aleluia. A Bíblia diz, meu irmão, que ele ouviu falar que Jesus Cristo iria passar a caminho de Jericó, porque Jericó era algumas cidades antes até chegar a Jerusalém. Então, Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, mas pelo caminho que Jesus ia passar, Jericó era uma das cidades a qual Jesus iria passar até chegar a Jerusalém. Alguém me ouve e diz amém? Amém. Então, meu irmão, quando... Pode deixar ele, Michele, deixa ele. Quando Bartimeu
ele ouviu falar que Jesus iria passar a caminho de Jericó. Bartimeu, ele teve uma atitude, diga atitude. Atitude. Meu irmão, muitas vezes a gente ouve falar o que Ciclano fez. A gente ouve falar o que Beltrano fez. Aleluia! Muitas vezes nós abrimos as redes sociais para ver o que o fulano fez. Muitas vezes nós ligamos a televisão para ouvir o que a notícia está dizendo. Ou seja, a todo tempo nós estamos ouvindo falar sobre atitudes. Só que tem gente que ouve o que os outros fez. Alguém divulga o que outros fez. Eita Deus! Alguém assiste, alguém vê o que outros estão fazendo. Mas para nós termos alguma coisa na nossa vida para com Deus, nós temos que ter atitude. Verdade, Deus! Não basta só falar a vida de A, a vida de B. Quem quer ter um encontro com o verdadeiro mestre tem que ter atitude. Eu Bartimeu, ele foi um homem de atitude. Glória a Deus! Ele tomou uma posição, meu irmão, porque ele sabia que Jesus, ele iria passar pelo caminho de Jericó. Aleluia! Ei, Aleluia! ali era a última vez que Jesus Cristo, ele iria pisar pela cidade de Jericó. Porque Jesus estava indo a Jerusalém. E em Jerusalém, Jesus, ele foi traído. Em Jerusalém, Jesus, ele foi negado. Em Jerusalém, os seus discípulos, a multidão que o seguia se dispersaram. Em Jerusalém, Jesus, ele iria passar pelo julgamento de Caifás, de Anás, de Pilatos. Em Jerusalém, Jesus ia ser entregue aos pecadores, entregue ao sumo sacerdote, ao sacerdote. Em Jerusalém, Jesus Cristo, ele iria ser cuspido, ele ia ser xingado, ele ia ser blasfemado, ele ia receber uma coroa de espinho, ele ia respirar, ele ia morrer, mas ele também ia ressuscitar. E quando Jesus, ele ressuscitou, ele não voltou mais para Jericó. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos, é que existem oportunidades na nossa vida que se nós perdermos ela, nunca mais ela volta. Verdade. Tem oportunidade que ela vai e ela volta, mas existem oportunidades que são únicas na nossa vida. E essa oportunidade nós podemos aplicar em várias áreas. Nós podemos aplicar em áreas financeiras, em área familiar. Mas o principal que nós podemos aplicar é a oportunidade para com Deus. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: não, amanhã eu me conserto, amanhã eu ligo, eu peço perdão, amanhã eu me batizo, amanhã eu desço as águas, amanhã eu aceito Jesus. Verdade, Deus! Mas eu quero dizer, meu irmão, por isso que nós temos que adorar com toda a intensidade, por isso que nós temos que orar com toda a intensidade, por isso que nós temos que amar com toda a intensidade. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando vai ser a nossa última oportunidade. Um dia nós iremos acordar, preste atenção no que eu vou dizer. Um dia nós iremos acordar e vai ser a última vez que nós vamos ver as pessoas que nós amamos. Vai ser a última vez que você vai fazer uma refeição, porque ninguém sabe o dia que vai partir aqui desta terra, meu irmão. Eu sei que são palavras duras, mas é uma grande realidade, porque a palavra de Deus, ela nos conforta e ela nos confronta também. A palavra de Deus, meu irmão, ela não deixa o homem como está. Quando nós lemos a palavra ela nos lê também, meu irmão. Em Deus, Bartimeu, ele chegou ali uma oportunidade, meu irmão. Então não deixe as oportunidades da sua vida passar. Quando você vê a oportunidade, peça a Deus força, peça a Deus garra e vá. Porque, meu irmão, a oportunidade, dependendo do qual, ela não volta mais. Nós vimos anteriormente que Bartimeu teve atitude. Nós temos que ter atitude, meu irmão. Ei, existem coisas que se você e eu não fazer, ninguém vai fazer por você, meu irmão. Não fica esperando por ninguém. Bartimeu, ele poderia falar: não, eu vou ficar aqui mais um dia com meu copinho, mendigando. Eu vou ficar aqui mais um dia pedindo esmola.
Mas não, ele teve uma atitude de ter um encontro com o mestre. Aleluia. Deus fala pra mim, pra você, tenha uma atitude. Tenha um posicionamento diante da minha presença. A vida ela é feita de decisão. Às vezes o problema é que muitas vezes nós queremos se vitimizar. Ai, eu sou um coitadinho. Ai, ninguém me ama. Bartimeu poderia falar, não, eu tô cego, eu vou morrer cego. Este é o meu destino. Mas Bartimeu não. Ele nadou contra a correnteza. Ele foi contra a multidão. Porque ele sabia o que ele queria. Ele não aceitou aquela vida de derrota, aquela vida miserável. Então ele teve uma atitude. Às vezes a gente quer, Deus muda a minha vida, mas nós não queremos ter atitude para com Deus. Aleluia. Atitude, ação, é o verbo de ação, é o verbo de agir. Até mesmo na oração fala o quê? Oração. Ora, você ora e você age. O que é de Deus eu entrego para Deus, mas o que cabe a mim eu vou fazer. Eita, Deus! Deus! Abençoa, meu Pai, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, mas tá dormindo até meio-dia, 2 horas da tarde. Qual é a atitude que tá recebendo? Você tá vendo que para Deus agir, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu costumo dizer que Deus não somente age, Ele age sim, agindo Ele quem impedirá, mas Deus também é um Deus que reage às nossas atitudes, seja boa ou seja má. Então, meu irmão, tenha uma atitude, tenha um posicionamento para com Deus, porque se você não tiver uma atitude, se você não se posicionar, nada vai acontecer na tua vida. Ali era mais um dia cotidiano. Verdade. Ali era mais um dia que ele amanheceu magrinho. Eu quero construir na minha cabeça magro, porque ele era mendigo. E não era todo dia que alguém dava esmola. Então ele passava fome, passava necessidade, fedendo, porque nem sempre ele conseguia tomar um banho, com aquele sol da Palestina queimando ele. Meu Deus. Imagina ele, pega ali um copo ali, Brenda. Imagina ele, mais um dia amanhecendo, sem água, sem nada, só um copo só. Não tem não. Ali, ó, atrás de você, né não? Pode ser também, me dá. Não precisa de água. Imagina só, mais um dia Bartimeu. Uma esmolinha para um pobre cego. Uma esmolinha para um pobre cego. Meu Deus! Fedendo, magro da fome, suado. E as pessoas olhando ele como se fosse um lixo na sociedade. Como se fosse nada. Mas ele ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E a atitude dele foi o que? Eu vou atrás do mestre. Aleluia! Glória a Deus! O que eu e você está fazendo? Qual é a ação que nós estamos tendo? Ei, se você agir do mesmo jeito todos os dias, o resultado vai ser o mesmo. Não adianta eu querer ter um resultado novo se as minhas atitudes são sempre as mesmas. Não tem como eu ter um resultado se as minhas atitudes são sempre as mesmas. Para ter uma mudança, para ter um resultado. Para ter um resultado, pode deixar ele, gente. Isso é o céu. Para termos um resultado novo, a minha atitude tem que ser o quê? Nova. Eu quero passar na escola, mas não está tendo atitude de estudar. Não, mas lá eu vou orar e na última hora Deus vai me dar um entendimento. Se você não estudar, meu irmão, dificilmente você vai bem nessa prova. Não, eu quero trabalhar, mas todo dia tá dormindo até 2 horas da tarde, missionária. Ou quando surge uma oportunidade, coloca 1001 desculpa. Ai, é longe. Ai, é difícil. Ai, ninguém me arruma a condução. Ai, tá chovendo. Atitude. Ai, eu quero que Deus me usa. Eu quero uma unção nova. Eu quero um renovo. Meu Deus! Mas não quer orar uma hora. Aleluia! Não quer fazer um jejum, pelo menos um dia. De 4 horas, de 2 horas. Mas o interessante é que se o médico virar para você e falar, olha, você vai ter que ficar sem comer
para que a gordura no seu sangue diminua, ou para poder coletar como que está o seu sangue, ou você vai passar uma cirurgia, você não vai brigar com o médico. Ah não, doutor, não posso ficar sem comer. E por que para Deus, igreja, é sempre difícil? Verdade, Jesus. Aleluia. Por que para Deus nós queremos dar atitude errada? O engraçado é que está frio, mas no trabalho ninguém falta. Eita Sabe Deus. por quê? Porque sabe que vai ter din-din no final. Verdade, papai. Aleluia. Mas quem conduz o din-din? Mas quem dá a força para você vencer é Deus quem dá força. Glória a Deus. Você está entendendo? E quando você e eu estamos buscando a Deus, nós também estamos recebendo, sabe o quê? Recebendo bênção, recebendo livramento, recebendo comunhão, recebendo a presença de Deus. Eita glória. Ele não deixa nós de mão vazia. É verdade. Então, quando você chega, você não está buscando o homem ou a mulher, você está buscando a Deus, você também vai receber. Glória a Deus. Então, meu irmão, Bartimeu, ele o que? Ele foi atrás. Ação, atitude. Ele viu a oportunidade, porque existem oportunidades que não voltam mais. É verdade. E a Bíblia diz que quando ele foi ter um encontro com Jesus, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? A multidão repreendeu Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca. Cala a boca. Ele não vai te ouvir. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto, butucou ele aqui. Enquanto você não tomar uma atitude a qual Deus vai te direcionar o que você deve tomar, Aleluia. você não está incomodando ninguém. É, Jesus. Você não está fazendo cosquinha em ninguém. É. Enquanto você está se lamentando, enquanto você está com a sua vidinha medíocre, ninguém está nem aí para você. Meu Deus, aleluia. Mas experimenta a dar certo para você ver. Eita Deus. Experimenta começar a buscar Deus. Verdade, Experimenta a ter uma mudança de vida, uma novidade de vida. Eita glória. Até atitudes, até posicionamento. Começa a orar, começa a buscar, começa a se revestir. Você vai incomodar muita gente. Aleluia. Vão falar o que ela quer, onde ela quer. Ai, é fogo de palha. Ai, não vai dar certo. Sabe por Meu quê? Deus. Quando você tá fazendo as coisas certas, muita gente vai vir contra você. Muita gente vai falar: olha, não vai dar certo. Olha, desiste. Olha, para. Olha, eu já tentei. Olha, não. Ixi, isso daí não dá certo. Jesus. Meu Deus. Enquanto você só vir na igreja e esquentar o banco da igreja, ninguém tá nem aí pra você. Santo Deus de Israel, aleluia. Mas a partir do momento que você se posiciona, fala: o quê? A seara é grande, eu vou trabalhar pra Deus. Eita glória. Pera aí, Jesus, o que eu tenho pra fazer? Primeiro eu vou me consertar. Depois, o que eu vou fazendo, Jesus? Vou pregar a tua palavra. Vou orar. Eu vou buscar os perdidos lá fora. Eu vou evangelizar. Eu vou ajudar na igreja missionária agora. Eu vou fazer um almoço para os irmãos que estão trabalhando. Eu vou orar. Aí você começa a encontrar um monte de gente te repreendendo. Glória. Aquele ministério é fogo de palha. Não vai para aquele lugar ali não. Ixi, para, irmão, eu já tentei. É isso que as pessoas... Meu Deus. Esse é um bom começo que você está fazendo as É coisas. forte, papai, aleluia. Quando você vê muita oposição, é sinal que você está no caminho certo. Não? Eita Deus. Porque tem muita gente, irmão, que ele não quer ver você bem com Deus. verdade. E muito menos você bem na sua vida. E ainda você dá um pouco mais. Tem gente que até gosta de você. Tem gente que até quer ver você bem, mas não quer ver você melhor. Meu Deus. É, Jesus. Porque se você estiver melhor, vai incomodar. Peraí, Se Jesus. você estiver levantado, não vão suportar. É dessa maneira, Deus. Só que veja bem, Bartimeu sabia muito bem o que ele queria. É. Ele queria a cura dele. Glória a Deus. Quanto mais a multidão, ele não vai te ouvir, Bartimeu. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia, mais ele gritava. Quanto mais as pessoas te repreender, mais forte você vai Eita, com Deus. glória, Mais insistente você seja Glória. com Deus. Glória a Deus. Continua perseverando. Tanto. Ai, não vai dar certo. Vai, Aleluia. porque meu Jesus está aqui comigo. Quem falou comigo foi Jesus. Eita, Ei, glória, aleluia. deixa eu te contar uma coisa. As melhores coisas que nós temos hoje foi inventada por homens. Mas quem deu inteligência para o homem? Deus. Aleluia. Ei, para a luz chegar até a gente, a internet chegar até a gente, homens tentaram. E não tentaram uma vez, não. Tentaram uma, duas, três, Verdade, quatro. Deus, Alguém falou, não, aleluia. para com isso. Até dar certo. É igual o bolo. Quantas vezes eu errava no bolo? O bolo saia duro. O bolo afundava. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Secava. O bolo secava, outra vez eu dava para as crianças comer. Meu Deus, Outro dia ninguém conseguia comer. Tem que dar fora. Só que eu falei, não, eu vou tentar até conseguir. Hoje eu não consegui. Eita, Glória a Deus. glória. Sabe por quê? Porque nessa hora nós temos que ser teimoso. Verdade, Deus. Enquanto o mundo é diz que não, verdade, se Deus diz que Jesus. sim, você vai, meu irmão. Vai de peito aberto com Deus e vai. Vai com Deus, meu irmão. Quanto mais a multidão repreendia Bartimeu, mais Bartimeu ele gritava. Eita, glória. Ele clamava. E sabe o que significa clamor? Clamor significa o quê? Gritar com intensidade. Ele era intenso no que ele queria. Aleluia. Irmão, nós temos Aleluia. que ser intenso nas coisas de Deus. Sabe o que é ser intenso? Intenso é ser forte. Intenso é saber o que a gente quer para com Verdade, Deus. Deus. Tem aleluia. gente que às vezes sai de um culto missionário, de uma vigília é uma bênção. Não, o culto foi bênção. Nossa, na vigília Deus bradou. Mas quando chega em casa, a intensidade foi embora. Meu Deus. O poder ficou só lá no culto, na vigília. Porque quando chegou em casa, tem que ser intenso. É igual quando você abre às vezes um amaciante, ele é forte o cheiro. Não deixa, Michele, tirar a intensidade de você. Seja intenso naquilo que você quer. Seja forte naquilo que você quer. Para com Deus. Eu já vou me terminar essa palavra aqui. Jesus, ele ouviu um clamor de Bartimeu. E a Bíblia diz que ele deu um salto, ó. Ele deu um salto. Aleluia. Ele foi rápido. Onde que o mestre está? Levaram ele até Jesus. Quando Jesus atendeu o pedido de Bartimeu, Jesus falou: o que você quer? Que queres que te faça? Irmão, Bartimeu poderia pedir qualquer coisa. Verdade. Jesus tinha todo o poder no céu e na terra. Jesus fazia milagre de 5 pão e 2 peixes. Multiplicava. Irmão, o que ele quisesse pedir para Jesus, Jesus iria fazer para ele, Pascoal. Ele falou: o que queres que te faça? Aleluia. Ele poderia falar: Senhor, eu quero ser o maior empresário no ramo da peixaria aqui. Meu Deus. Eita, glória. Ele poderia ficar rico. Ele poderia falar: Senhor, eu quero me casar para ter uma companheira, para ter uma mulher para cuidar de mim. Não, Senhor, eu quero fama. Só que, meu irmão, butuca o olho. Todas essas coisas acabam. O dinheiro é um amigo passageiro. Ele Verdade, acaba. Deus. Por isso que entre ter e ser, prefira ser. Porque se o que você tem hoje, amanhã você pode não ter. Eita, glória. Mas aquilo que você é imutável, não muda. Ele poderia pedir fama. Só que veja bem, quem era famoso em 2022, dependendo de quem em 2023 já esqueceu. Verdade, A fama ela é igual um Jesus, meteoro. aleluia. Ela brilha, mas ela é rápido. E do mesmo jeito que vem, ela vai. O glória. Ele poderia pedir um casamento, Verdade, mas Deus. a mulher de Bartimeu poderia morrer, ele poderia ficar viúvo, ela poderia trocar ele por outro e por aí Ih, vai. Sim ou não? Jesus falou: o que queres que eu te faça? Que eu tenha vista, que eu te enxergue. Isso que Bartimeu falou para Jesus. Posso saber. Ele pediu o quê? A visão, ele pediu a saúde. Aleluia. Irmão, peça para Deus, peça bem. A Bíblia fala assim, ó: pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Aleluia. Mas quando nós pedimos aquilo que é da vontade de Deus e faz um bom pedido, Deus ele atende. Verdade, Jesus. Salomão, quando ele fez o sacrifício para Deus e Deus apareceu em sonho para ele,
Deus falou para Salomão, Salomão, o que queres que eu te faça? Aleluia. Ele falou, Senhor, que eu tenha sabedoria. Para quê? Para governar o teu povo. Aleluia. Para entrar e para sair diante do teu grande povo. Glória a Deus. Olha só, o pedido de Salomão agradou tanto a Deus, que Deus falou, olha Salomão, como você pediu sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria. Igual você não vai ter, não haverá Salomão igual você. Um homem tão sábio quanto você. Irmão, as coisas que Salomão escreveu até hoje faz sentido. E tem coisas que tá na palavra que Deus deu para ele, que parece que ele tá no nosso século. Verdade, Jesus. Adiantada, a palavra de Deus ela é adiantada. Bobo é que pensa que nós é um povo atrasado, mal sabe eles de nada. Nós está à frente, porque Deus está sempre à frente. E ele falou, Deus falou assim, olha, como você pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas e muito mais coisas. Sabe por quê? Porque quando a gente pede as coisas corretas, até aquilo que a gente não pediu, Deus acrescenta. Aleluia. Quando nós pedimos as coisas corretas, até aquilo que nós não pedimos, Verdade, Deus Deus. acrescenta. Aleluia. Você já viu alguma coisa e fala, nossa, meu Deus, eu pedi isso, mas o Senhor me deu mais do que eu imaginava. Verdade, Deus. Porque nós pedimos Aleluia. certo. Deixa eu já me encerrar aqui, meus irmãos. Quando Deus fala pra você, o que queres que te faça? Peça sabedoria no seu pedido. Peça sabedoria. Peça pra Deus, peça com sabedoria, quer dizer, peça com sabedoria. O que você quer, porque Deus ele vai te dar. Aleluia. A Bíblia diz que ele lançou de si a capa. A capa que Bartimeu usava era uma autorização dos romanos, Brenda, para poder mendigar. Porque além de cego, ele tinha que ter autorização para mendigar. Olha isso, irmão, tem que ter autorização para mendigar. Meu Deus. A capa era autorização. Então, meu irmão, quando Bartimeu recebeu a cura, Jesus falou, eu quero que veja. Ele lançou o quê? A capa. Sabe por quê? Porque aquela capa não servia mais para ele. Ele não era mais cego. Para que ele ia querer a capa se ele não era mais cego? Verdade, Jesus. Aleluia. Irmão, não tem como nós recebermos o novo de Deus com as coisas velhas. Verdade, Jesus. Essa capa Aleluia. pode simbolizar muita coisa. Pode simbolizar a incredulidade. Pode simbolizar o pecado de modo geral. A capa são coisas que não nos servem mais. A partir do momento que nós temos encontro com Cristo, a capa não serve mais. Irmão, você vê que Deus ele não tem coisa com capa. Elias, antes de subir para o céu, ele teve que largar a capa. José, quando os irmãos de José pegou e tomou ele, José, eles tiraram o que? A capa de José. Não tem como servir a Deus com capa. Não tem como. Eita, Jesus. Irmão, eu vou te falar. Aquela capa significava autorização para mendigar. Meu Deus. Eu já ouvi falar de pessoas que Deus curou, missionária. Que Deus libertou, que era manco, que era cego, que não tinha um pé, que Deus fez nascer dedo, que Deus fez um monte de coisa. E sabe o que eu já vi? Alguém fala assim, não, Deus me curou. Mas pelo amor de Deus, não lança o meu testemunho no Facebook nem na televisão. Por quê? Porque se o INSS ver, vai cortar a minha aposentadoria, meu benefício. Eu tô mentindo? Não. Você tá entendendo, irmão? Como o negócio ele é amplo. É profundo, papai. É profundo. Eu já vi isso. A capa. Eu já vi gente que vem pra Deus, vem pra Jesus, tem encontro com o mestre, mora junto, mas às vezes um era viúvo ou tinha uma aposentadoria, mas não quer casar pra não cortar o benefício. Meu Deus. Sabe o que Deus tá falando? Larga a capa. Eita glória. Não, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero largar a capa. Meu Deus. Não dá, ou você vai ficar com a capa, ou você vai seguir Jesus. Meu, aleluia. Eita glória. Peraí, filho Jesus. Então, meu irmão, Jesus, ele é tudo que nós temos. A maior decisão de Bartimeu foi seguir Jesus. Ele o que ele viu. Irmão, vamos pedir para Deus visão, vamos? Amém. Porque sem visão nós não chegamos em lugar nenhum. Verdade, Deus. Quando alguém fala assim, nossa,
fulano de tal tá sem visão. Aí você fala, não, mas aquela pessoa, como tá sem visão, se aquela pessoa enxerga? Visão espiritual das coisas, irmão. Irmão, nós temos que enxergar as coisas lá na frente. É, Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Fala, oh meu Deus, fulano ali tá sem visão, misericórdia. Mas a pessoa enxerga do olho físico. Mas o olho espiritual não tá vendo nada. Verdade. Irmão, eu já encerro aqui essa palavra. Bartimeu era cego da vista física, mas ele não era cego da vista espiritual. Os fariseus, eles eram sadios, eles enxergavam com os olhos físicos, mas eles eram cegos dos olhos espirituais. Porque pela palavra, missionária Vânia, os fariseus, eles sabiam, e os sacerdotes, que Jesus era o Cristo. Porque em Isaías 61, a palavra fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre quem? É naquela palavra ali específica, é sobre Jesus. E ele me ungiu para pregar a voz nova, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, Aleluia. para pregoar o ano aceitável do Senhor e para pôr libertação aos cativos, curar os quebrantados de coração. Glória a Deus. Quem fazia isso tudo não era Jesus? Era. Jesus não libertava as pessoas dos demônios? Sim. Jesus, ele não deu visão aos cegos? Sim. Jesus não abriu o olho do cego de nascença? Sim. Jesus não pregou o reino de Deus, a volta dele, que Deus ia voltar, que ia ter um julgamento. Pregou ou não pregou? Sim. Então, pelas escrituras, porque eles tinham acesso, eles sabiam ou não sabiam que Jesus era o Messias? Sabia. Sabia. Mas a visão espiritual cegou eles. Eles não quiseram aceitar, eles não é possível. Sabe por que muitos rejeitaram a Jesus Cristo? Porque eles esperavam que Jesus fosse uma espécie de rei Davi. E o que o rei Davi fez? Davi, ele unificou as 12 tribos de Israel, fortaleceu Israel, fundou Jerusalém como capital de Israel. Eles esperavam que Jesus fosse igual a Davi, fosse um rei coroado, fosse um rei que expulsasse os romanos da Palestina e governasse e unificasse as tribos de Israel. Jesus, ele era rei sim, mas ele não veio para reinar na terra, não na primeira vinda. Ele veio como rei do céu. Tanto é que ele pregava o reino do céu isso, o reino do céu aquilo. Igreja, Bartimeu não era cego do olho espiritual. Olha como que é lindo. Ele não enxergava fisicamente, mas com o olho espiritual, Aleluia. ele falou, peraí, quem é que vai dar visão a cego? Porque ele ouvia que Jesus curava, ele ouvia que Jesus ressuscitava, ele ouvia que Jesus perdoava, a não ser o Messias. Então, ele o quê? Ele enxergou que Jesus ele era o quê? O Messias. Ele enxergou com o olho da fé que Jesus era o rei. Igreja, eu vou me terminar agora para o apóstolo da bênção. Sabe o que Jesus falou? Eu vim a este mundo para que aqueles que dizem que enxergam fiquem cegos e aqueles que são cegos possam enxergar. Aleluia. Fica com essa palavra. Glória a Palma, Deus. louva Jesus, amém? Aleluia. Dá a bênção apostólica. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.